Você que é pai, você que é mãe, que tem um filho ou uma filha, que é revoltada, que é extremamente desobediente, que tem e cria perturbações na casa, que você já não está conseguindo saber mais como lidar com esse seu filho, com essa sua filha. Esse vídeo é para você, exatamente, para saber quais são as visões espirituais para o auxílio nesse processo. O que realmente você pode fazer? O que você pode mexer? O que você pode transformar? Quais as ações que você pode realizar? E por que essa criança, esse menino, essa adolescente, essa menina, ela veio desse jeito? Esse seu filho, essa sua filha veio desse jeito? Será que é para gerar mais conflitos na sua vida? Muitas vezes é até uma filha ou um filho adotivo. Então vamos saber quais são as situações espirituais desse ser, desse espírito que está reunido à sua família. Então, antes da gente começar, procura já curtir aí, né? Dá aquele like legal para nós aqui no Xamã Cientista. Se você ainda não segue o canal, começa a seguir o canal do Xamã Cientista, tá? E também, né, quanto mais like você dá, quanto mais você fica interessado, mais o YouTube divulga a nossa mensagem, mais ânimo dá para nós também, para que possamos continuar com esse projeto que é o Xamã Cientista, tá bom? Conto com você aí, não esqueça, já faz agora para você não esquecer. Bom, muito bem, então vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Veja que a ligação de uma pessoa, de um ser que nasce como filha ou filho, é muito grande. Só que nós temos os filhos que são os chamados filhos carnais, né, de sangue, e também temos filhos que são os adotivos. E muitas vezes, várias famílias, várias situações, até eu estou fazendo esse vídeo porque foram perguntas relacionadas a isso e eu cuido de muitos casos assim também. Vários famílias têm ali no meio de sua família filhos complicados, problemáticos, com situações terríveis, às vezes envolvido em drogas, né? Em desequilíbrios vários, ou mesmo crianças muito pequenas que já faz um tumulto de forma exagerada, não é o equilíbrio, ou não é a condição da idade, já é extremamente exagerada naquela casa e para aquela família. Tem até situações que a coisa fica tão séria que acaba separando os casais. Também isso ocorre, ou quase separando os casais por aquela situação. E o ambiente da casa não fica agradável, fica terrível. Então, se você passa por isso, é importante você assistir esse vídeo até o final, para você entender as explicações mais amplas que eu possa passar para você em relação à condição espiritual desse ser e até os caminhos que você pode tomar. Porque às vezes, muitas vezes, você já levou, está levando em psicólogos, em especialistas, você tenta na especialidade médica, você tenta na especialidade psicológica, psicanalítica, você tenta terapias naturais, você tenta de tudo. E é complicado lidar com essa situação, né? Continua complicado lidar com essa situação.
Então, um primeiro ponto é a gente entender a situação desse ser. Vamos pensar na sua filha ou no seu filho como um ser. E aí, esse ser, ele nasceu naquele meio. Vamos começar primeiro com a linha sanguínea. Ele nasceu naquele meio, na sua família, né? Você é a mãe ou o pai dessa criança, né? Ou você é a avó, o vô, né? Mas pai e mãe que fica todo momento, que tem muitos avós e vós que ficam todo momento com a criança, mas, né, pai e mãe convive lá continuamente. E você sabe a situação que você vivencia. E aí você se pergunta, poxa, o que eu errei? O que eu fiz de errado? Né? Qual é a condução que eu tomei? Qual a atitude que eu tomei para fazer isso, facilitar essa situação? Porque nesse caso veio da sua própria genética, né? É a sua filha, seu filho. Então a culpa impera ali, além de toda a situação, a culpa impera. E fica no seu pensamento e até a questão de você não saber como lidar e às vezes tenta lidar de uma forma e acaba explodindo, ficando agressivo e piora a situação e o ambiente fica terrível. E você sabe que é o seu filho que você vai conviver muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos. E você até se culpa de que às vezes você se pega pensando que era bom que né, essa criança, esse ser, essa pessoa, esse seu filho, essa sua filha vivesse longe, porque você não aguenta mais. E você se cobra disso intensamente, se culpa disso, de ter esse tipo de pensamento, né? São coisas que ocorrem realmente na vida. Isso é vida real. Bom, você já tentou, o psicólogo já tentou tudo isso, mas qual que é o aspecto espiritual da coisa? Entenda que esse ser, ele é um ser. Ele é um ser que voltou, que está ali na sua família. Que você é a mãe, você é o pai, que você tem um laço profundo com esse ser. E que parece que esse laço é negativo, é ruim. E aí, se você começa a pensar nas coisas espirituais, você vai pegar as referências que você tem, né? Se a sua referência, dependendo como é a sua referência, você vai trazer aquilo para o seu universo psíquico. Então você começa a pensar, poxa vida, foi Deus que quis assim, né? Se a sua referência é Deus, como Deus castiga, ou Deus faz isso, ou Deus faz aquilo. Ou, é uma situação kármica, histórias de vidas passadas, das quais, né, não lidamos direito com esse ser, tivemos impactos, brigas, eram pessoas inimigas e agora retornam para serem amigas, né? Então, se você tem ali um entendimento de coisas kármicas, você vai puxar isso daí, né? Ou você pode pensar, não, são forças negativas, espíritos ruins, forças ruins que estão atuando e fazendo com que isso ocorra, com que isso aconteça no momento atual da minha família, com a minha filha, com o meu filho, né? Se você tem a referência só física, você fala, não, são questões psicológicas do desenvolvimento, talvez, do cérebro, de alguma genética familiar na minha família, né? Algum familiar meu, o meu antepassado, algum deve ter tido alguma situação assim, e isso aconteceu aqui com a minha filha, com o meu filho, na genética dela, e aí eu preciso lidar com o cérebro dela, com um psiquiatra, com um psicólogo, com um psicanalista, etc. Principalmente, né, psiquiatra nesse caso, e também psicólogo, né, terapeuta de psicologia, vários tipos de psicologia, de caminhos e métodos psicológicos que existem hoje,
E tem aquele que pega tudo isso também junto, né? Reúne tudo. É isso aí, busca de um jeito, busca de outro, tenta resolver de outro, tenta resolver de outro, e aquela situação continua e tudo mais. E aí vira uma bagunça, sem dúvida nenhuma, né? Vira aquele inferno familiar, aquela situação terrível. Visando o entendimento espiritual, eu tenho alguns pontos a colocar para você pensar, para você refletir, né? Independente da filosofia ou religião que você siga ou dos conceitos que você tenha, mas são coisas para você pensar. Por exemplo, esse ser, ele está desenvolvendo uma história, ele está fazendo uma história, ele está construindo uma história no agora. Ele tem uma carga do passado. Isso também é claro, que ele tem uma carga do passado. Qual é essa carga? Essa carga é genética? Tem uma carga genética, sem dúvida nenhuma. Até composta da união de você, né? E né, dos pais, né? Então tem uma carga genética ali, mas também de familiar, tem uma carga genética ali. Carga genética, nós estamos falando que é uma informação, né, bioquímica do passado e que está presente no agora, bem viva no presente, né? Determinante para a atividade cerebral e assim também para todo o sistema nervoso e assim também pelas atitudes e tudo mais. Ok, já nos levou para o passado. Tem uma história além. Tem uma história além desse ser. Qual é o objetivo desse ser? Se nós pensarmos que todos os seres, todos nós queremos ser felizes. De alguma maneira a gente busca felicidade, né? Equilíbrio. Esses seres também buscam equilíbrio, também buscam a felicidade, né? Impulsionados no momento por várias crises, vários problemas, vários desequilíbrios. Mas lá dentro tem uma busca, mesmo que a escolha não seja positiva, nem para ele, nem para os que estão ao redor. Se nós pensarmos em uma história espiritual, a gente pode observar, por exemplo, a questão do que esse ser possa ter sido no espiritual, né? De qual atividade ele fez no espiritual antes de voltar à Terra. Então, como que é esse ser? Por que ele optou por vir nesta família, que é a sua, com você? Mero acaso? Se nós pensarmos espiritualmente, não dá para a gente ser ingênuo e achar que é mero acaso. Mero acaso. Nem os problemas que ele passa, o que parece ser ruim, é mero acaso. Então, essa opção de vida, de retornar, tem um porquê, tem uma história, tem um caminho. Tá bom. E esse ser optou por sofrer? Se todos nós buscamos felicidade, harmonia, equilíbrio, né? Ele optou por sofrer? Então, existe uma coisa do universo interno. Por exemplo, este ser, que hoje é sua filha ou seu filho, no universo interno desse ser, entende que este caminho é para levar para um objetivo que pode ser não extremamente lúcido, mesmo sendo um desequilíbrio, e que no conceito desse ser, aquilo é felicidade.
Não é, né? Produz uma série de impactos, mas no conceito desse ser, aquilo produziria o bem-estar, o desejo de alcançar os desejos, o desejo de alcançar uma estabilidade, mas para o comportamento vivencial, familiar, péssimo, ruim, problemático. Ainda nesse período antes de vir, o que esse ser será que fez? Dá para a gente colocar uma história padrão? Não, são individualidades. Então, a individualidade desse ser que é o ponto. Eu preciso entender a individualidade desse ser no momento presente. E entendendo essa individualidade, também me traz indícios do comportamento antes de retornar à Terra, fisicamente falando, né? Tá? Se o seu ponto de ligação é reencarnação, por exemplo. O mais simples era você dizer que é uma maldição de Deus. Isso é o mais simples e o mais ingênuo. O mais complexo é você entender que tem uma estrutura por trás. Que você até começou pela coisa genética e você está indo além. Querendo perceber algo por trás da história espiritual desse ser, né? Do que esse ser fez, realizou, né? Ainda falando do espiritual. E se nós pensarmos em espiritual, esse ser não vive sozinho no espiritual. Ele constitui e faz parte de um grupo, de uma comunidade. Como que é a relação desse ser com essa comunidade? Como foi a relação desse ser com essa comunidade? Será que a forma que esse ser, as afinidades, as condições, os objetivos e os desejos dessa comunidade espiritual e dele em relação a isso propiciou a condição que ele está vivendo agora, na situação agora? Por exemplo, um adolescente envolvido com drogas e entrando profundamente cada vez mais nisso. Tem uma coisa aí espiritual. Não é só um cheirinho, entendeu? Tem uma coisa forte espiritual. Tem uma coisa que compõe da comunidade ou do grupo espiritual a qual esse ser pertence. Tem um histórico aí. Fora essa condição espiritual, se nós entendemos, se você acredita em vidas anteriores, aí nós puxamos uma outra coisa também. Tem uma história aí. Uma história desse ser, do que ele fez, de como ele agiu, dos resíduos acumulados. E se esses resíduos são acumulados, será que após o falecimento, esses resíduos simplesmente somem? Acabou? Ou será que eles repercutem no espiritual e vibram e favorecem a formatação de características para o retorno? E que esse retorno acaba produzindo um efeito e impactos no hoje. Então tem também uma história mais antiga, características dessa história mais antiga que propõem o como essa sua filha, esse seu filho se comporta no momento atual. E a gente está falando ainda daquele ser. Não chegamos ainda no ponto de falar a sua relação com o ser. Primeiro, a gente está observando características, informações espirituais, conceitos sobre aquele ser. Muito bem. Nós pegamos alguns pontos
interessantes. Né? Nós pegamos questões físicas, questões traumáticas no físico, questões genéticas, nós pegamos questões espirituais da vida entre vidas desse ser, e nós pegamos até informações ou elementos de possíveis vidas anteriores, às quais aquele ser não viveu muito bem com ele mesmo e com os outros ao redor, ou até que possa estar cobrando determinadas atitudes do seu meio físico, da sua comunidade física, através daquele comportamento. Uma intensa cobrança de males que esse ser passou no passado, no seu antigo passado. Então, toda essa bagagem, ela se encontra aqui. Se nós entendemos que o físico é a materialização do espiritual, então as condições físicas, até plasmadas no próprio rastro genético, na energia que se materializa, que é o rastro genético, ali estão também marcadas. As escolhas ali estão também marcadas, que faz aquele ser se posicionar daquela maneira, daquele jeito. Até então, entendendo esses aspectos, não significa transformação daquele ser. Mas a partir do momento que você entende esses aspectos, você começa a ampliar a condição da sua visão para cuidar daquele processo. Né? E por sua vez, aquele ser, por todas essas ligações, até da comunidade que ele tem, o quanto ele sente de influência dessa comunidade. Se ele veio daquela comunidade, se ele veio daquele grupo espiritual, o quanto que ele sente da influência no hoje daquele grupo espiritual. A intensidade, a facilidade de influência é maior. Então ele sente mais facilmente. Mais facilmente ele absorve aquilo. E ainda há casos que aquele adolescente, aquela criança, ela é muito sensível. Ela é muito sensível, ela sente muito rapidamente, ela tem intuições, ela sente. Então essa capacidade de sensibilidade dela aguça mais, torna-se mais material, mais materializado as ditas influências espirituais. E aí nós temos aquele quadro daquele ser na vida atual. Né? Existem seres que só vivem bem distante da família. Ele vem com uma condição e só consegue viver bem quando se encontra distante da família. Né? Existem várias etnias milenares que, dentro das suas práticas sagradas, fazem atividades para equilíbrio de tudo isso, alinhamento de tudo isso, para vocês terem a ideia. Bom, e a sua relação com aquela criança, com aquele adolescente, com o seu filho, com a sua filha? A sua relação, ela envolve os aspectos psicológicos que você tem, né? Os desejos que você tem, o temperamento que você tem. Muitas vezes o seu tempero de vida, o seu temperamento não bate com aquela sua filha, com o seu filho. E aí há choques de temperamentos. Muitas vezes até estão falando a mesma coisa, mas na situação parecem coisas absurdas, diferentes. Parece muito diferente, quando vocês estão falando a mesma coisa. Mas um não compreende o outro. Os temperamentos não se encaixam, não bate, a energia não casa. Por mais que você tenta, parece que fica muito difícil. Né? Aí você vai buscar opções mágicas. Né? Você faz uma reza e acha que depois de 1 segundo aquilo vai mudar completamente. Entendeu? Você acha que vai ocorrer uma transformação assim do nada, porque você entende que espiritual é para fazer milagre. Mas espiritual não é para fazer milagre.
Espiritual é. Ah, não. Se existe espiritual, então tem que acontecer alguma coisa. Então, esse é um tipo de pensamento de mágica. Mágica não é realidade. Mágica não existe. Mágica é um artifício. É um meio para demonstrar uma coisa que é outra. Uma outra situação é a ciência espiritual. Você pode chamar de ciência, porque é uma ciência espiritual. Não é uma ciência física, é uma ciência espiritual, mas que casa muito com as ciências físicas, se você observar de forma mais profunda e de mente aberta. E essa ciência espiritual ela é um processo, é um caminho. Que você precisa entender todos os aspectos, você não pode fechar sua mente, você não pode limitar a sua visão, senão você não entende ela e você, a única coisa que você vai ficar é revoltado e achar que é assim e acabou, ou senão é melhor tudo ruim e acabou. Sempre o acabou, e a coisa não acaba, né? E a coisa não acaba. Então, é um processo. Agora, qual é a sua relação? Será que tem relação sua com esse ser? Será que tem? Bom, se está acontecendo é porque tem. Não tem como você pensar diferente, porque você está ali, você é a mãe dela, você é o pai dele, dela. Então, lógico que tem uma ligação entre você e aquele ser, entre aquele ser e você. Ligação tem, tá? Isso não significa que você precise aceitar aquela condição. Isso é uma outra coisa. Entender a situação é o caminho para gerar meios, possibilidades de transformação. Aceitar ou negar, apenas negação, não é um ato de lucidez no processo que não objetiva solução. Sabe aquelas pessoas que só trazem um problema e não conseguem trazer uma solução? Porque elas viciaram no problema? Mas elas não veem o problema como solução. Elas veem o problema como final, acabar, terminar. E a coisa não termina. Entendeu? Bom, então, ligação você tem. Ligação genética você tem? Você tem. Tem ligação genética. Ligação espiritual você tem? Tem. Tem ligação espiritual, tanto é que você sente a influência. Você sente as vibrações. Você sente a condição que a pessoa... Aquilo pega na sua energia. Aquilo pega na tua cabeça. Aquilo pega no teu sentimento. Aquilo pega no teu ser. Aquilo pega na tua vida. Aquilo pega no seu meio familiar. Então você sente essas vibrações. Você pode ser da mesma comunidade que aquele ser veio? Não, pode não ser. Pode não ser. Você pode ser de uma outra comunidade. E que vieram para uma experimentação muito bem bolada, que ainda você não tem a totalidade disso, e talvez você possa nunca ter a totalidade plena disso, mas que aquela situação também é uma forma terrível de aprendizado. Mas é terrível de aprendizado. De alguma forma, ou você aprende ou você aprende. Mediante o amadurecimento das suas escolhas, você tem a capacidade de escolher formas de comportamento com aquela situação melhores. E se você não tiver boas escolhas, você vai ter respostas piores. Depende de como você perguntar. Se a sua pergunta for boa, a resposta é ótima. Se a sua pergunta for ruim, a resposta não vai ser boa. Não vai ser equilibrada. Não vai ser harmônica. Aí que é a questão. Então, é um aprendizado terrível, mas é um aprendizado. Você não pode tirar isso como um aprendizado. Aí você se questiona, eu mereço isso?
Eu mereço isso? Não, a coisa já está acontecendo. Já é. Você pensar no eu mereço é como se você estivesse pegando a situação e ainda colocasse assim na oportunidade de ter ou não ter aquilo, mas aquilo já está ocorrendo, é realidade. Então você querendo ou não, você está no meio daquilo, você está ligado com aquilo, você tem a ver com aquilo. E mesmo que a sua escolha seja na frente, com o amadurecimento daquele ser, ele viver longe bem, seja bom, ótimo. Porque no meio familiar ele não consegue viver bem. Mas isso não significa que você vai pegar aquela criança ou aquele adolescente e falar, vai embora. Não é isto. Existem os caminhos para isto. E também você não vai dizer para tudo sim. Está destruindo tudo e tudo sim. E aceitar tudo. Não é essa aceitação. É a compreensão para saber como melhor lidar e de forma inteligente de como melhor lidar com a situação. E outra questão, você sozinho é uma cabeça, se tem mais cabeças, melhor. Você pede apoio, você pede apoio psicológico, você pede apoio de profissionais, você pede apoio espiritual, você pede cobertura espiritual, porque tem coisas espirituais também que precisam ser resolvidas, tem coisas espirituais, situações espirituais também que podem ser melhor alinhadas. E esse conjunto de elementos caminha para soluções. E aliás, a sua ligação não é só no hoje. Se é sanguínea, também é do passado. Como eu falei, você pode ser de uma outra comunidade, de um outro grupo espiritual que veio. Como também em vidas anteriores, se vocês viveram situações de revolta, de briga, de combate, de um destruir o outro, de não aceitação daquele ser, das condições, do histórico, daquelas vidas que vocês tiveram juntos, os resíduos disso não resolvidos propõem condições para o hoje, para o reencontro. São meios atrativos para o reencontro. Então, a ligação se encontra aí. Né? Certo até aí? Agora, vamos pensar que a sua filha, o seu filho é adotivo. Fisicamente, sanguíneo, teve uma outra família. Nasceu aí na sua família. E você cuidou, amou. Mas é aquela criança problema, é aquele adolescente problema, é aquela pessoa problema, é aquele ser que gera desorganização do meio. E esse gerar a desorganização do meio afeta intensamente. É aonde ele afeta mais que você precisa colocar sua atenção. Você não pode tapar os olhos e falar, não me afeta aqui. Não, você precisa ver. Não, me afeta nisso mesmo, mexe comigo nisso. Então é esse o ponto que você vai trabalhar para transformar. Mas aí nessa questão, né, de uma criança adotada, de um filho adotado, da onde que veio essa criança? Se você não tem ligação sanguínea, essa criança, esse ser, ele tem ligação com os antepassados dele, com a família sanguínea dele. E esses resíduos também retornam, não só genéticos, espirituais, energéticos também. E precisa ser trabalhado, precisa ser lidado com isso. Precisa ser transformado esse resíduo. Precisa caminhos para transformar essa situação. Então, o ponto aí é você entender que mesmo com aquela criança, com aquele filho ou filha que é adotivo, a ligação existe muito forte. Ela não é sanguínea.
ela aponta mais ainda para o espiritual. Ela aponta mais ainda na relação de vocês com o ser espiritual. Porque a ligação daquele ser de sangue é dos antepassados, da família biológica que aquele ser teve. Que ali tem condições genéticas, tem várias informações, tem seres espirituais ali também, pessoas que já faleceram daquela família que podem estar influenciando, situações várias. Mas a sua situação não é sanguínea, mas ela aponta intensamente para o espiritual. E isso indica que você precisa cuidar espiritualmente. Ah, mas ele não quer cuidado. Ele não aceita, adolescente, não, tal, é um homem, já está ficando uma mulher, né? Não quer. Não é porque ele não quer que você não precise realizar. Você precisa desse tratamento espiritual. Você precisa se acobertar, você precisa ter um campo, você precisa ter uma proteção. Até para favorecer essa relação de forma positiva, de forma equilibrada. Mesmo que o ser não queira. E mesmo que opte por toda a existência de não querer. Porque senão os casais vão se romper. A harmonia acaba. E só tem desarmonia. E você não tem nenhuma segurança a mais, cobertura a mais, auxílio a mais, até para entender o que você precisa aprender com aquele processo. Então a necessidade de coberturas espirituais, de ações espirituais é muito necessário. Então esse é um vídeo de entendimento de outros aspectos, também de alerta, também de um pouco mais de clareza. Não é tudo sobre o assunto, mas já é uma boa quantidade de informações para você assimilar, refletir e fazer o seu caminho e buscar auxílio em todos os aspectos: emocional, mental, físico, espiritual. E lógico que também tem muita gente que não tem condição financeira de buscar muitas vezes um auxílio físico pleno, mas pode começar pelo espiritual, que é um grande apoio, até para ter condições de um auxílio físico, né, de um caminho físico, de ter condições, não é de um auxílio, de você ter a condição de cuidar melhor. Porque até o fato de você melhorar essa relação é um valor muito grande para você e para o ser e para o caminho da existência. Pense a mais. Pense a mais. É fácil? Não, não é fácil. É complicado? É complicado. Mas cabeça boa, não desista, continue e busque todos esses passos. Riscaiará, porém até por você assistir esse vídeo, apoie o projeto do Xamã Cientista, trazendo sempre essas informações, mensagens, sabedoria milenar. E se você ainda não é aqui membro do nosso canal, seja membro. Tem o membro prata e o membro ouro, para aprender as técnicas que você pode utilizar para vários objetivos. Você aprender a fazer e fazer também, aplicar. Ter também esse caminho de entendimento espiritual e aplicar as práticas nativas, práticas da sabedoria da floresta, né? As práticas mesmo, prática, tá? E começar a não esperar que as coisas só melhorem porque alguma coisa vai acontecer e vai melhorar. Você aprender a fazer coisas como agente de transformação. Então, se você não é membro, você pode ser membro, tá? Tá bom? Ative as notificações para você receber os vídeos mais rapidamente e dê aquele like.
que apoia assim o desenvolvimento do canal do Xamã Cientista. Eu, Rami Xanaitá, fico por aqui. Rishkayará Poraeté.